Realty e Associates. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes. Boa noite telespectadores. O Cristiano Libório. Boa noite pessoal, está-se bem? E o Bruno Ferreira. Boa noite a todos, boa noite a todos. Este final de semana regressou as emoções da Liga Portugal Bwin com a realização da 29ª jornada. O Sporting venceu em Tondela por 3-1, o Benfica venceu a Bessade com 3 golos de Darwin Núñez e o Futebol Clube do Porto foi vencer a Guimarães por 1-0, um encontro que poderá ser decisivo para a caminhada final rumo ao título. Antes dessa jornada decorreu também mais uma jornada europeia. O Benfica não foi capaz de tornear o maior poderio do Liverpool e perdeu no Luz por 3-1. Já o Braga fez história na Liga Europa e venceu o Rangers por 1-0, abrindo assim boas perspectivas para o segundo jogo na Escócia. Vamos imediatamente para a pergunta da semana. O Benfica perdeu com o Liverpool e na primeira mão da Liga milionária, mas não é essa a pergunta. O Benfica está a 9 pontos do Sporting. E qual é a perspectiva, que perfil é que o novo treinador do Benfica deverá ter? Começamos com o Cristiano Libório. Cristiano, qual será o perfil do novo treinador, se há novo treinador do Benfica? Mais uma vez, boa noite a todos, é um prazer estar aqui convosco mais uma vez. Mais e mais acredito que irá vir alguém de fora, que já há planos para ter um treinador que não seja da cancela do Benfica, que não seja do grupo SLB, e eu acho que seria uma boa ideia este ponto injetar algo novo para mais ou menos misturar com a mística do Benfica e acender a chama de novo. Eu não estou de desacordo que venha alguém de fora ou um sangue novo, ideias novas, esquema de jogo novo, mas que essa pessoa, se vier, que venha o mais rápido possível. Não é no princípio de uma época a começar a preparar os jogadores para uma tática nova, para uma mentalidade nova. Não condeno o Veríssimo pelo que ele tem feito, até porque tem conseguido alguns resultados bem bons e tem trazido algumas alegrias a nós, adeptos, sócios e fãs do Benfica, mas penso que se é para vir alguém novo, que venha o mais rápido possível. Em termos de perfil, estou a pensar numa pessoa alta, de cabelo preto, com rastas, uma pessoa bem simpática, que é um dos comentadores no Canto Direto. Talvez seria uma boa ideia para o Benfica também. Espetáculo. Obrigado, Cristiano Libório. É assim que nós construímos o nosso resume. Pomos-nos lá fora ao mais alto nível. Grau a grau. Agora para o Bruno Ferreira. Bruno, qual será o perfil ideal na ótica de um portista para o Benfica? Um treinador perdedor, mas não é bem fácil assim, não. Mas isso agora, não teve piada nenhuma. Não teve piada nenhuma. O Ricky riu-se um pouco, mas está bem. Não, ele engasgou-se? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que tudo depende do Rui Costa e qual é o projeto para ele. É um projeto para continuar a investir nos jovens. É um treinador que tem história de lançar jovens, não sei. É um treinador com quer mais jogadores feitos para investir forte no mercado. Vamos ver. Vai haver muitas mudanças no Benfica, tanto no plantel como se calhar estruturais, e vamos ver este defeso do Benfica vai ser muito interessante. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, a tua opinião? Estás hoje com um ar um bocadinho sisudo? O que é que se passa? Não, está tudo bem? Ele está de azul. Está de azul, tudo bem. Eu antes de saber qual era o treinador, que já sabemos mais ou menos qual é, eu ia dizer que a resposta seria que tinha que ser um treinador estrangeiro para estar fora do que o Benfica tem passado ultimamente, para ser um treinador isento, com cabeça fresca
que não aceite pressões dos vários lados cá no Benfica e das várias crises cá no Benfica, o que tem acontecido judicialmente, era preferível um treinador estrangeiro. Entretanto, já sabemos, eu sei, vocês também, que o Roger Smith está na calha, está quase assinado, vai ser assinado depois da Liga dos Campeões, talvez já para a semana, com o Benfica, como os meus colegas também disseram, está com uma certa pressa para começar a programar a nova época, e tenho informação de que no máximo na próxima quarta-feira poderá ser assinado. Se o Benfica não seguir nas competições europeias, pode ser mesmo apresentado ou dado como certo no Benfica. É o treinador certo, por tudo. Só o que é estranho aqui, na verdade, eu estou a dizer que tem que ser um treinador estrangeiro para estar fora do ambiente que se tem vivido no Benfica, e o engraçado é que quem o está a contratar é o Paulo Gonçalves, um homem que está desde 2018 fora do Benfica por causa do caso Zé Topeira, por suspeitas de corrupção e de outras situações que agora não me vêm à cabeça. É só suspeitas. É só suspeitas. E ele é que está a tomar conta do negócio. Mas pronto, que seja um treinador estrangeiro, acho que bem. O Rui Costa sabe o que faz. Ele está perdoado, o Paulo Gonçalves. Não sei já o que é que passa, mas é assim que está a acontecer. O Paulo Gonçalves tem um sócio que é amigo de um jogador do PSV, que é amigo direto do treinador do Roger Smith. Que é primo da irmã. Do cunhado da prima. Bem, já estamos a ver que há aqui muitas relações de parentesco num caso que, por certo, vai dar muito que falar. Vamos agora aos resultados e classificações da 29ª jornada. Gil Vicente 1, Moreirense 2, Paços de Ferreira 2, Marítimo 0, Boa Vista 1, Aroca 0. Benfica 3, Bessade 1, Tondela 1, Sporting 3, Santa Clara 2, Estoril 0. Portimonense 1, Famalicão 0, Vitória de Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 1, Vizela 0, Braga 1. Na classificação, o Futebol Clube do Porto em primeiro com 79 pontos, Sporting com 73, Benfica é o terceiro com 64 pontos. O Braga tem 55 e é o quarto classificado. Na cauda da tabela, o Bessade 21 pontos, Moreirense 23, Tondela 25, Aroca 26 pontos. O Benfica venceu o Bessade por 3-1 no jogo de abertura da 29ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O avançado uruguaio Darwin Núñez esteve em destaque ao apontar um hat-trick. No Estádio da Luz, o Bessade adiantou-se no marcador aos 3 minutos com um gol de Afonso Sousa, mas o Benfica deu volta ao resultado com o Núñez a faturar aos 22, 54 e 58 minutos, com o avançado a fazer o terceiro hat-trick da temporada. Eu vou começar com o Cristiano Libório. Cristiano, um grande jogo de Darwin Núñez e uma venda milionária em perspectiva. Sim, foi um grande jogo do Darwin. Pode-se dizer que foi um grande jogo do Benfica, mas como todos vimos, o jogo não começou fácil. E o Benfica, infelizmente, nesta época, por vários jogos e várias situações, tem sempre achado maneira de complicar o jogo do início. O Adel, neste jogo, tornou-se vilão e herói dentro do espaço de 90 minutos, ao conseguir praticamente 3 assistências, 2 para o Benfica e uma para a Bessade. Mas a mais-valia deste jogo, diria que foi o facto do Benfica não dar o jogo a perder e conseguir fazer uma reviravolta da melhor maneira possível, onde sublinha-se o destaque, não é, do Darwin Núñez. O que é um pouco chato é que tem sido todos os jogos o Darwin a ser quem resolve, a ser o que corre mais, a ser o que faz o impacto direto no jogo para o Benfica, e neste caso, se trouxermos um treinador novo, se esse treinador vier com ideias de trazer alguns dos seus jogadores, o que é totalmente normal para um treinador que vem para uma equipa no seu primeiro ano, teremos, não é, o Benfica talvez de vender os jogadores, e o Darwin, como o Ricky
até disse, venda milionária em perspectiva, é talvez o que poderá acontecer. Mas chegamos ao ponto que o Benfica, vamos ser honestos com todos os telespectadores e ouvintes e adeptos do Benfica, nós em termos da época estamos a cumprir calendário. Não é? Sabemos que faltam ainda alguns jogos, que tudo pode acontecer matematicamente, mas realisticamente estamos a cumprir calendário e temos que ter jogos como este, não a começar a perder 1-0, mas a tentar implementar um esquema de jogo e uma chama benfiquista para que estes últimos jogos sejam mais bem conseguidos do que os anteriores. E só uma nota no jogo do Liverpool, penso que o Benfica impôs-se bem contra o Liverpool. Na primeira parte penso que foi mais para a equipa inglesa, mas que na segunda parte o Benfica entrou com muita força e com vontade de conseguir fazer a reviravolta ao resultado. Nós já vamos analisar este jogo da Champions. Uma pequena pergunta. Estará o Benfica, mesmo com uma venda milionária de Darwin Núñez, em condições... Estamos a falar num treinador alemão, num profundo conhecedor do futebol europeu, que, por certo, aposta também forte num passo em frente na sua carreira para um clube que está habituado aos grandes palcos. Poderá o dinheiro de Darwin Núñez ser suficiente para alimentar as necessidades do treinador no plantel do Benfica? Só saberemos talvez as ideias do Schmidt quando ele chegar, não é? Mas penso que ele, ao ver a pérola que temos e ao facto do Benfica ter trazido o Darwin, não é? De um Almeria, de uma segunda divisão espanhola, e fazer dele já um nome no grande palco europeu, que ele talvez queira ficar com ele, obviamente. Mas também temos que ter em conta os jogadores que ele quererá trazer. E sim, a vir de uma liga holandesa, não é? Ele está no PSV, está em segundo lugar na Holanda, que é também um lugar bom para estar, atrás do Ajax. Mas ao vir para Portugal, consegue-se projetar noutro nível. E poderá querer ficar com o Darwin, poderá querer vir com as suas ideias, mas penso que não será só o Darwin, se tiver que sair, que irá sair. Outros jogadores também veremos que talvez partirão do plantel. Ou não, voltarão ao plantel. Bruno, como é que vistes este Benfica Bessat? É Darwin Núñez imprescindível no atual plantel do Benfica para a próxima época? Eu concordo muito com o que o Cristiano disse. Há muito jogador que agora está a ser avaliado até o fim da temporada, e eu acho que o Schmidt, se calhar, Schmidt ou quem for o treinador, vai ter muita informação e muito vídeo para ver e para analisar, para ver quem fica e quem entra na sua ideia de jogo e quem não entra. O Benfica ganhou o jogo que tinha a ganhar contra o Bessade. A Bessade, todos nós sabemos, está praticamente condenado a descer, e eu acho que todos concordamos que se calhar era a melhor coisa para a Liga eles não existirem. Mas uma coisa é certa, o Benfica foi muito mais forte do que o Belenenses, ou o Bessade, e ganhou o jogo justo. Agora vamos ver, isto agora vai ser uma análise até o fim do ano, vamos ver quem pode entrar, quem vai ser qual empresário que vai conseguir meter jogadores dentro do Benfica e quem vai ser transferido, quanto é que vão receber em ordenados. Se o Schmidt entrar, não podemos esquecer que há um ponta de lança emprestado ao Benfica, ao PSV. É o Vinícius. O Vinícius, que pode entrar e pode ficar. Parece que o Seferovic está no mercado. Vão ficar com o Gonçalo Ramos só se houver alguém que venha e bata a cláusula de rescisão, que também vai ser eu acho que vai ser um dos melhores jogadores do Benfica para o próximo ano. Jorge Montes, como é que vês a análise, qual é a tua análise a este Benfica Bessat? Darwin Núñez foi contratado, e eu lembro aqui, por Jorge Jesus. Será que Jorge Jesus poderá ter um papel como olheiro num futuro próximo no futebol português, como um diretor, não um treinador, mas, por exemplo, um diretor desportivo? Já vamos até ao Darwin. Em relação ao Benfica, com a SAD, desta vez 11 para 11,
O Benfica poupou titulares em relação ao Ganhou Liverpool. a mesma. Certo, exato. Mas pronto, desta vez 11 para 11. Há aqui algum engano nisto? Há aqui alguma... Eles é que decidiram jogar com menos. Tudo bem. Desta vez 11 contra 11. Mereceu ganhar, jogou a poupar os jogadores. O Darwin bem, marcou 3 golos. Aí sim, já estou de acordo contigo, já posso ir à tua conversa. O Darwin provou que com 11 ou com 7 pode marcar 3 golos e foi bem por ele. Acho que o Benfica teve muito bem, por intermédio do Everton e do Darwin, que foram os melhores jogadores. O Diogo Gonçalves e o Rafa menos bem no jogo. O Odisseias fez só uma defesa. O Benfica ganhou 3-1, podia ter sido 6. Teve oportunidades que foram ao poste e o guarda-redes do Belenenses esteve bem. E de realçar também que o Benfica tem o melhor ataque do campeonato, com 73 golos. Também tem quase 11 avançados, mas não tem 11, mas tem 7 avançados, desde o princípio, que a gente fala que a avançada do Benfica era a melhor do campeonato, longe até talvez uma das melhores da Europa, pelo conjunto. O Darwin já está à venda desde o primeiro jogo do campeonato, já valia 60 milhões, 50, o Darwin começou logo... Mas pronto, tenho que aceitar e admitir que o Benfica é uma máquina de vender jogadores a um preço que é difícil ao Porto e ao Sporting vender. No entanto, tem que vender o Darwin bem, precisa de vender para fazer dinheiro, mas tem que o vender bem, porque 20% do passe é para o Almeria ainda, 20%, é muito dinheiro. Mas pronto, acredito que o venda bem, ele está com o pé quente, marcou golos às melhores equipas da Europa, que é um ponto super importante, e pronto, eu acredito que seja assim. A minha segunda pergunta foi: Jorge Jesus seria um bom diretor desportivo? E não falo só no Benfica, também no Sporting, no Futebol Clube do Porto, porque a verdade seja dita, a compra de Darwin Núñez a ele se deve, tal qual como outros jogadores que ele rentabilizou, quer no Benfica, quer no Sporting. Qual é a vossa opinião? Eu vou começar contigo. Rentabilizou alguns jogadores, sem dúvida, outros deu-lhes mais andamento, mas ao mesmo nível também teve contratações que foram completamente um fracasso. Eu no Sporting não queria. Cristiano, Benfica, é melhor do que o Rui Pedro Brás? o Jorge Não. Jesus. Isso é bom. Exato, isso é bom. Isso é bom. O Jorge Jesus teve uma época teve uma primeira vinda no Benfica muito boa, levou-nos a grandes glórias, levou-nos a 2 finais europeias, mas foi uma boa primeira vinda. Nesta segunda vinda, quem ele escolheu para trazer, quem não trouxe, acertou no Darwin, mas não é só um treinador em escolher um jogador que o faz. Fazer o que faz no campo também é dele, e penso que a rentabilização dele também vem muito do plantel que está à sua volta, e o Jorge Jesus não escolheu aqueles jogadores todos que estão lá agora. Bruno Ferreira. Se o Jorge Jesus é um bom diretor desportivo, eu acho que não. Nunca foi. Ele é amigo pessoal do Pinta Costa. Seria possível? Podem comer uma sopa juntos, não há problema. Agora, para ser diretor desportivo, acho que Leitão foram ou ali. Leitão, até uma franzinha ou até umas tripas do Porto, não há problema. Mas agora, em termos de diretor desportivo, não. E temos que recuar e analisar todas as contratações que ele fez, porque se vocês fazem análise como deve ser, veem a quantidade de dinheiro que ele gastou em jogadores que não deram em nada. Estás a dizer que quem tanto escolhe, pelo menos um tem que acertar. Não, mas bom... Mas muitos jogadores foram para lá, mas eu penso que aquilo... os outros, havia intenção de largar alguns jogadores também, e depois nada se concretizou. Penso que nunca estava no plano dele ter um plantel de 30 e tal jogadores. Pronto, mas ele contratou muitos jogadores. A primeira vinda dele no Benfica, ele contratou um X número de jogadores e muitos deles não deram nada. Outros deram. Mas a maioria, na primeira vinda de Jesus... Sim, resultou em alguns, mas outros não resultaram, que andaram lá emprestados e vendidos para aqui e para lá e não deram nada. Portanto, eu acho que é 50-50, tudo depende. Temos que fazer uma análise e ver quanto é que ele gastou em contratações que deram alguma coisa e quantos é que não deram, porque eu posso também falar do Sérgio Conceição na mesma moeda. Bem, vamos deixar então a conversa para Jorge Jesus, porque
teríamos pano para mangas. E vamos ao Sporting, que venceu por 3-1 na deslocação à Beira Alta, ao campo do Tondela. Em Tondela, o Sporting adiantou-se no marcador aos 29 minutos. Gonçalo Inácio foi o marcador, ampliou a vantagem por Sarabia aos 33 e aos 69, este de penalti. O Tondela ainda reduziu pelo também espanhol, Manu Hernando, aos 71. Mas este jogo foi claramente marcado por dois episódios. Primeiro, Slimani, que não foi convocado para o jogo e foi mesmo expulso do treino, e Ruben Amorim, que assinalou 100 jogos de leão ao peito. Jorge Montes, um comentário ao Tondela Sporting e também a estas duas situações. Grande jogo do Sporting, especialmente na primeira parte, e nos últimos 20 minutos foi mesmo show de bola, eu diria. Quem gosta de futebol diria que aquele ataque, o meio campo para a frente, jogou perfeitamente, em sintonia, com as jogadas de grande perfil técnico e algumas com finalização, como foi o caso. Jogámos sem, como o Ricky está a dizer, jogámos sem o número 9 fixo, o Slimani e o Paulinho, razões distintas. O Slimani vem da seleção amoado, talvez, por ter sido eliminado do Mundial, não se portou bem nos treinos, os treinadores, a equipa técnica tem GPS, houve faces de expressão na cara que o Ruben Amorim não estava a gostar, foram consultar o GPS e ele estava fora de sítio. E então o Slimani foi castigado, um exemplo para a equipa, um exemplo para o desporto, assim é que se trabalha. Já foi reintegrado, da mesma forma que o marcou, também já o integrou, já vai jogar contra o Benfica. O Paulinho, por outro motivo, estava sujeito a levar o quinto cartão amarelo, a gente sabe que o Paulinho é raçudo a jogar e pode levar um amarelo em qualquer jogo, e pelos vistos o Amorim faz questão que ele jogue com o Benfica. Então jogámos sem novo, jogámos com o Edwards, com o Sarabia e o Pote, um ataque parecia um jogo de matraquilhos, baixinhos, pequeninos, mas jogaram muito bem, espetáculo de futebol. Queria dizer que o Sporting teve no controle do jogo desde o primeiro minuto. O primeiro golo aos 30 minutos, 29 minutos do Gonçalo Inácio foi um excelente golo do miúdo que vai para a seleção, que está a dizer ao Fernando Santos que tem que lá estar, de pé esquerdo. A jogada do segundo golo foi linda, foi uma arrancada do Edwards, o Pote tem intermediação na jogada e o Slimani finaliza. O penalti é bem marcado, é um penalti que a bola foi à mão do jogador, que a mão estava fora do corpo, portanto, aquela situação de... Foi bem marcado? Foi bem marcado. A mão estava afastada do corpo, estava a criar espaço, volumetria, e então isso é as regras, é o que faz. Há a situação que o Ricky falou dos 100 jogos do Amorim, isso vai ser o meu topo da semana, já estou a dizê-lo, mas também há outra situação do gesto obsceno do jogador, que é o Dantas, que é o Tiago Dantas do Tondela, quando marcou um golo, fez uma coisa semelhante ao que o jogador do Sporting fez. O Nuno Santos. O Nuno Santos fez, talvez mais agressivo, mais com a mesma a dizer como é que era. E ainda não foi castigado, quero ver o que é que vai passar daí. A Cláudio Santos está de férias esta semana. A Cláudia está de férias, deve estar com o Pinto da Costa. Está de férias. E então o Sporting, uma vitória justíssima, estamos fortes, muito fortes, o Sporting está a jogar bem. Aí vai atrás do Porto, não acredito que o Porto vai ganhar na Luz ainda, ganha o campeonato na Luz, ainda vai perder pontos antes, e espero que o Sporting não perca pontos até lá. Já recebeste informação disso? Não. Obrigado, Jorge Montes. Na quarta-feira Cristiano Libório, quarta-feira. como é que viste este Tondela Sporting? Como é que analisas o caso Slimani e 100 jogos de Ruben Amorim à frente do Sporting? Parabéns ao Ruben Amorim por cumprir os 100 jogos e continuidade. É sempre bom ver em treinadores que estão a fazer um trabalho bom. Pode ser o próximo treinador do Benfica. Pode ser, e se vier também é bem-vindo. Até penso que ele gostaria de tal. O jogo entre o Tondela e o Sporting, vimos o Sporting a jogar e o Tondela mais ou menos a ver jogar. Penso que o Tondela fez 2 remates à baliza, enquanto o Sporting fez o quintuplo ou mais ainda. O Sporting foi um grande gol do Inácio. Gosto de ver golos assim, gosto de ver remates fora da área, gosto de ver um jogador decidido a tomar aquela decisão quando a defesa está no pé atrás, a ver a bola vir para fora da grande área e vir alguém e fazer um gol daqueles. Acho sempre lindo de ver. E concordo com o Jorge, penso que já teria lugar na seleção. Bem, ele estava lá, depois foi-se embora, depois sabemos que houve aquele stress. Mas o Sporting penso que foi merecedor da vitória e estão a cumprir calendário. Penso que o
os jogos mais emocionantes que estamos à espera é os jogos entre os grandes. A este ponto penso que não vai haver grandes de surpresa em termos de perder pontos. Logicamente o Porto perderá pontos contra o Benfica e o Sporting igual, mas de resto é cumprir calendário. Como é que analisas a situação com Slimani? Não, penso que isso é digno de um treinador mostrar à equipa que quem manda na equipa é o treinador e não os jogadores. Acho que já dissemos isso aqui várias vezes, que em certas equipas e às vezes equipas de grande nome, os jogadores pensam que são mais que o treinador. E quando isso acontece, há sempre stress. Penso que foi um dos stresses no Benfica este ano também, quando os jogadores pensam que têm mais autoridade do que o treinador em si, e isso nunca dá bons frutos. O Ruben Amorim lá viu alguma coisa mal com o Slimani, com a atitude dele, e ele tem outras opções, ele não é mais do que a equipa. Okay? E não se pode preocupar com um jogador porque tem outros 11 para se preocupar. Obrigado, Cristiano. Bruno Ferreira, como é que analisas este Tondela Sporting e já agora Slimani e Ruben Amorim? Eu acho que há outros casos também que podemos falar. Vamos lá então. Então, para já, eles já falaram muita coisa, vou direto ao assunto, se não te importares. Para já, mas o Mateus Reis parece que teve lá uma entrada um bocado forte, não sei se era para amarelo, se era uma cor diferente, mas está fora para o próximo jogo, já é menos um. E depois aquele do Adam, que era uma sessão de karaté, que se fosse ao Porto, não sei como é que as televisões em Portugal não se calavam de tanto choro. É tudo contra o Porto. Mas não se fala do Adam e não sei porquê, mas uma coisa é certa, o Adam entrou muito mal, por trás, um cartão vermelhinho para mostrar, levou um amarelo, ele ficou todo contente. É só ver a reação do Neto quando ele entrou, vão lá à repetição do lance, ele põe a mão na cabeça e diz, oh meu Deus, o que é que ele foi fazer? Aí já estava 2-0, acho eu, se não me engano estava 2-0, ficar reduzido se calhar a 9, se calhar com o Tondela já está um bocado mais difícil. O penalti eu acho que não é penalti, eu acho que é quase impossível tirar a mão dali, ele não se vê intenção nenhuma de jogar a bola com a mão. Ele tinha a mão toda esticada. Epá, ele está a esticar, eu não vejo como ele pode... É a mesma coisa, não achas que foi para lá também no Paquetá, no jogo do Porto, na Liga Europa? Tinha a mão toda no ar também. Mas ele está por trás, ele está a esticar todo. Eu não sei, é a minha maneira de ver. Cortou a bola aqui eu acho que, na minha opinião, não é, eu acho que era um lance... É um lance difícil de analisar, mas eu acho que não marcava penalti. Mas o Jorge até escapou, a verdade escapou-lhe. Ele disse que a bola foi à mão. E a bola, se for à mão, não é penalti. Jorge, um comentário, Adam, deveria ter sido expulso. Eu não vou dialogar com o Bruno sobre situações de arbitragem, porque estamos aqui há não sei quantas jornadas. O Bruno nunca deu uma banda, nunca deu uma. Sim, é verdade. Vai sempre buscar pormenores, é sempre tudo contra o Porto, é sempre tudo contra o Sporting e o Benfica. Não há uma que ele diga assim, na verdade foi. Portanto, eu não vou dialogar com o Bruno. Ele fica sempre com a razão dele no caminho. Sobre o Slimani, eu acho que ficou tudo dito aqui. O treinador é que manda, se o jogador não está a se empenhar nos treinos, tem que sentar, claro. Obrigado. Vamos agora a um breve espaço comercial. Nós voltamos já com a análise do Guimarães, Futebol Clube do Porto, e também com a análise europeia. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses.
Beba água Monchique. A nossa água. E estamos de volta para a segunda parte deste Canto Direto e vamos então à análise do Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 1. A equipa portista venceu em Guimarães por 1-0 e repôs a vantagem em relação ao Sporting, já que jogou depois, batendo o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato, 57, um número impressionante dos comandados de Sérgio Conceição. Em Guimarães, o avançado iraniano Mehdi Taremi marcou o único gol da partida aos 36 minutos de penalti, desperdiçando depois, aos 62, novo castigo máximo, num jogo em que os bimaranenses terminaram reduzidos a 10, devido à expulsão do colombiano Oscar Estupinan, aos 80 minutos de jogo. Com esse triunfo, o Futebol Clube do Porto lidera com 79 pontos e mantém a vantagem de 6 pontos em relação ao Sporting. Vamos diretamente para a análise. Bruno Ferreira, foi um jogo difícil, foi um jogo em que se esperava muitas dificuldades. Claro que esperava. O Guimarães, como nós temos falado aqui no programa, é uma equipa muito boa em termos de combinação de passe, de circulação de bola. Eu acho que o ponto fraco deles é a defesa, mas se tivessem um ponto de lança a sério, eles eram uma equipa muito forte. Agora temos que ver as estatísticas do jogo. Eu acho que só tiveram um remate à baliza, se não me engano, se não foi uma, foi duas, mas tiveram muitas poucas chances de golo. Eu não me lembro do Diogo Costa fazer uma defesa de registro, por exemplo. Agora, o Porto também não jogou assim grande coisa, vamos dizer a verdade. Pareciam nervosos, começaram o jogo muito tremido. O Porto lá sentou um pouco, mas não estava com a consistência necessária para ganhar um jogo tão difícil em caso do Vitória e Guimarães. Eu acho que foi um erro tremendo do guarda-redes em fazer o que ele tinha que fazer. Foi um lance que foi completamente desnecessário fazer aquilo. Eu, por acaso, este fim de semana também tive um torneio e um dos meus jogadores cometeu um penalti também muito parecido a este, porque não havia necessidade de ir ao lance assim. Porquê? A bola ia fora, o Taremi não ia chegar à bola e ele vai se pôr a jeito. Porquê? Eu acho, eu não sei se o Cristiano partilha a mesma opinião minha, mas na minha opinião eu acho que foi um lance de falta de concentração do guarda-redes e resultou em penalti. Podem concordar ou não se é penalti ou não. Uma coisa é certa, eu pergunto a quem quer analisar o lance se o Varela tocou na bola. Ele não tocou na bola, ele tocou no jogador, ele derruba o jogador. Podia ter chegado a bola? Muito provavelmente que não, mas para fazer aquilo também não faz sentido. Sobre o segundo penalti, mais do mesmo, ele tira as mãos, mas ele está lá com o joelho e atira-lhe para o chão. Podem dizer que o Taremi correu contra ele, podem dizer que ele esticou a perna e tropeçou o Taremi. Uma coisa é certa, há contacto, ele puxou a bola para o lado e derruba o jogador. Mais vezes que não, eles vão marcar penalti. O Vitória e Guimarães, eu acho que dificultou muito o jogo do Porto. O Estupinan também foi expulso. Ele levou o segundo amarelo, se calhar devia ter levado o vermelho direto, porque foi um lance muito perigoso. Mas, geralmente são perdoados quando já têm um. Claro, mas eu acho que se foi merecido, olha, foi mais um jogo em que, se calhar, o resultado é melhor do que a exibição. Falaste em nervosismo da equipa do Porto. Muito. Aproximam-se, penso que são 5 finais, 5 jogos mais. E o jogo contra o Sporting, o Futebol Clube do Porto tem uma equipa relativamente jovem, desde o guarda-redes ao seu meio-campo. Acreditas que a pressão
inerente. Eu lembro aquilo que aconteceu ao Sporting o ano passado, em que perdeu pontos No final. Sim. Acreditas que vai ser um campeonato ainda muito, muito difícil para o Futebol Clube do Porto Sim, e que porque nada nós- está resolvido? Eu acho que os jogos fora do Porto, na reta final, vai ser muito difícil. Vamos jogar agora com o Portimonense que está... Isso é em casa? Mas o Portimonense da primeira volta, em comparação com o Portimonense da segunda volta, não tem nada a ver. O Portimonense está muito mais fraco do que na primeira volta e eles estão, neste momento, no meio da tabela, já estão ali a patinar há algum tempo. Mas temos outras saídas, temos ir ao Benfica, temos Vai ir ao Braga. só ao Braga e ao Benfica e jogas com o Estoril em casa. Benfica. Mas o Benfica e o Braga vai ser jogos muito difíceis para o Porto. Claro que há aquela rivalidade entre as duas equipas. Sim, o Sporting vai jogar contra o Benfica e temos que também dizer que é muito, muito difícil ganhar a mesma equipa na mesma época 3 vezes seguidas. Não é fácil. E eu acho que o Sporting vai ter alguma dificuldade em Alvalade, mas o Porto tem que capitalizar na chance dele e ganhar os jogos. Se ganhar os jogos todos em casa, podemos ser campeões. Mas uma coisa, com a ausência do Uribe no meio campo, nota-se. Não estou a dizer que o Marco Grujic jogou mal, não estou a dizer nada disso, mas o Uribe é um jogador muito superior ao Grujic. Isso é que eu queria dizer. Obrigado, Bruno. Jorge Montes, como é que analisas este Guimarães Futebol Clube do Porto? Estás de acordo com a análise aos penaltis do Bruno Ferreira? Para variar, não é? Mas pronto, foi um jogo morno, fraco, Porto nervoso. Para realçar isto, diz tudo o que eu agora vou dizer, que é, houve um remate enquadrado no jogo, na primeira parte toda, um remate enquadrado. Esse remate enquadrado foi o do penalti. Das duas equipas. Das duas equipas. Entre as duas. Entre as duas equipas, houve só um remate enquadrado à baliza. E foi o penalti do Taremi. Portanto, isto mostra... Queres dizer que era um jogo de solteiros e casados? Mas um jogo nervoso, muito meio campo, sem jogadas de perigo. Não solteiros e casados, o Porto e o Guimarães já não são são de outro campeonato. Mas, pronto, é um jogo fraco, não acho penalti. O Taremi, o guarda-redes não pode apanhar a bola, que um dos truques do Taremi é tirar a bola lá do sítio. Ele, antes de começar o salto para a piscina, ele tira a bola e depois faz o salto encarpado, mortal, aquela coisa toda. Portanto, não é penalti nenhum. No segundo penalti, então, na segunda jogada, é impossível o guarda-redes andar para trás, com a deslocação para se fazer a jogada. Mas é impossível. Mas o homem até põe as mãos para cima, põe o corpo para trás. Mas aí o joelho? E o Taremi vem contra ele e tira a bola primeiro, é sempre a mesma coisa. Tira a bola e vem contra ele. Não há tirar o valor ao jogador, mas tira-se o valor às arbitragens. Este jogo fica marcado por um penalti que não existe, é 1-0. Mas espera aí, a semana passada houve penalti. Eu estou a falar agora deste jogo. Ok, está bom. A semana passada houve penalti e eu admiti uma coisa que tu nunca fizeste. Eu admiti que o Paulinho foi penalti, mas o Sporting ganhou 3-0. Mas foi ou não foi? Não, agora ganhaste... Ele disse que não foi. Eu disse que não foi. Eu assumi que não foi. Tu nunca assumes nada disso. Não consegues uma jogada quanto mais um penalti. E agora este jogo foi decidido por um penalti que não existiu. Claro. Portanto, estamos a falar em 3 pontos que foram... Mas ele tocou na bola ou não? Gamanço, como há um indivíduo que eu disse. Bruno, é impossível eu entrar em diálogo contigo. Tu tens um repórter de todos os programas sem dares uma ADB à gente. Não dás uma jogada... Mas eu estou a fazer uma pergunta direta. A pergunta direta é: o Varela toca ou não toca na bola? Não o Taremi, o primeiro pormenor do Taremi, quando corre para o penalti, para qualquer penalti com qualquer jogador, é tirar de lá a bola para depois arrastar os pés e fazer o salto mortal, aquela encarpação toda que ele faz. Ele tira a bola primeiro. Ele tira a bola da jogada. Mas então é aí. É bem feito, mas os árbitros têm que saber. Têm que usar o feeling, não é só marcar penaltis porque houve contacto. Mas há contactos e contactos, Bruno. Mas pronto, está bem. Tu achas que é? Eu acho que não foi. Pronto, desculpa lá. Eu acho que não foi. E foram 3 pontos. Foi um jogo de 3 pontos. Ainda bem que eu estou aqui no meio, se não havia... O Guimarães foi mais perigoso. Pugilismo. O Guimarães foi mais perigoso na segunda parte, entrou bem, mais perigoso, mas também não foi mais perigoso, não foi mais que isso. Não conseguiu, como o Bruno também disse, e estou de acordo com ele, não conseguiu importunar o Diogo Costa. Jogou mais, chegava lá à frente, mas no último terço não conseguiu. Pronto, o Porto, na verdade, segue a um ritmo infernal, diria, tipo locomotiva para ser campeão.
Uma série de fatores, claro, mas pronto, se for campeão assim vou ter que aceitar e merecer. Mas acredito ainda no Sporting que ainda vai dar luta, acredito nas últimas 5 jornadas que ainda vai mexer, acredito que o meio campo do Porto tem jogadores jovens que vão tremer um bocadinho, aliás já se está a notar, e acredito que o Sporting vai acabar forte e o Porto tem que acabar como tem estado até aqui, se quiser ganhar o campeonato. Só de realçar, desculpa, foi que não está aqui no nosso programa nas perguntas, é que aquele indivíduo perigoso, inaceitável, parece o futebol, aquilo é que parece futebol de solteiros e casados, Ricky. O indivíduo entra com umas calmas especiais pelo campo dentro, vai agredir 2 jogadores do Guimarães, e onde é que está aquela gente? Onde é que está aqueles seguranças que o Porto, olha, devia estar lá os coletes azuis, que aquilo, ele nem dava 2 passos. E, entretanto, esse indivíduo já não pode entrar no campo de futebol, e muito bem, decisão decidida em 24 horas, tudo o que foi Dragão ainda está por decidir. Cristiano Libório, como é que analisas este Guimarães Sporting? O Guimarães Futebol Clube de Porto, peço desculpa. Bem, 50 jogos sem perder a obra, desculpa. Fala do meio agora, não é? 57. Penso que justiça foi feita na marcação do segundo penalti. Também penso que eu não marcaria, especialmente depois de ver a repetição. Não marcaria penalti, mas o primeiro culpo muito o guarda-redes em sair como saiu. Não havia necessidade. E o Taremi o que faz bem é o que muitos jogadores que nós conhecemos em várias ligas fazem. Não têm medo do contacto e desviam a bola no momento certo e esperam pelo contacto. Mínimo ao máximo, mas recebe o contacto. Podem ser atores mais consagrados que outros, não é? Como nós vemos, dão Oscars a toda a gente, até a quem dá bufetadas. Mas há jogadores que fazem bem aquele papel e ele no primeiro, para mim, o guarda-redes esteve muito mal em avaliar o lance naquele momento, um guarda-redes que já passou por grandes clubes, até fora de Portugal. Não precisava de fazer aquilo naquele momento. A justiça foi feita no segundo penalti, para mim não seria marcado. Sim, houve o contacto. Se uma pessoa para e o outro corre contra ti, vai haver contacto. Tem que haver, obviamente. Mas aquilo não foi uma placagem, na minha opinião. Eu não teria marcado, especialmente depois de ver a repetição. No momento do jogo, sem VAR, talvez, se fosse árbitro, também marcava grande penalidade. Mas neste caso, não marcaria. No primeiro, ele fez o trabalho dele e às vezes há certos jogadores que poderiam fazer isso também. Que não estou a dizer que isso é parte do futebol, que eu gosto de ver isso acontecer, mas uns fazem esse papel melhor que outros. O Porto ganhou, talvez criou mais perigo Aquele do Galeno, que por amor de Deus. o teu primo. Tu também nunca concordaste aquilo. Foi um grande negócio também. Para ele, para o Galeno, foi um grande negócio. Não, foi, para o Braga foi. Para o Braga, claro. Então, mas isso não foi o Braga que fez um negócio, não é? Isso foi o Porto. Mas um jogo, eu nem sequer diria morno, foi um jogo fraco, não é? O Porto, sim, super nervoso, o que é atípico do Porto. Mas penso que o Bruno disse o que tinha a dizer: o Porto está a cumprir calendário, ganha os jogos todos em casa, ganha o campeonato. E não se precisa de preocupar muito, obviamente, com as 2 deslocações que vai ter, porque ganha os jogos todos em casa e ganha o campeonato. E eu penso que é o que irá acontecer. 57 jogos sem perder é obra. Bruno, como é que analisas o performance dos comandados de Sérgio Conceição com este recorde que já era? Eu acho que temos que recuar para trás do ano passado, quando perdemos em Passos Ferreira, e depois que eu acho que aí que o Sérgio Conceição começou a engatar com a equipa. Eu acho que houve mais consistência, eu acho que também houve crescimento de alguns jogadores, o Fábio Vieira e o Vitinho em especial, mas também há outros que contribuíram. Vestidos de preto. O Luís Dias também foi um grande obreiro desse recorde. Mas também a nossa defesa, eu acho que o Pep, o Mabemba, especialmente as centrais, e agora com o Fábio Cardoso, mais uma vez, obrigado Benfica, por mandar para o Porto, foi 3 defesas centrais de
de boa qualidade e contribuíram, e agora também temos o Margezinho que está no banco, mas também contribuiu com muitos destes jogos, e o Diogo Costa. Eu acho que está aí tudo feito e tudo dito em termos dos melhores jogadores destes 57 jogos. Uma palavra especial ao Uribe, que é um jogador muito underrated. Jorge Montes, como é que vês esta performance do Futebol Clube do Porto, comandado de Sérgio Conceição? Sintetizando, é dizer assim, é obra. É 57 jogos, não é por acaso. Há que tirar o chapéu ao Sérgio Conceição. O treinador pegou na equipa em grandes dificuldades financeiras, foi buscar jogadores emprestados que estavam fora e tem feito um trabalho excelente. Não há nada a dizer. 57 jogos, se fosse 10, 12, 1, 57 jogos que o homem não perde, espetáculo. Cristiano. A mais-valia que dá ao Sérgio Conceição é que conseguiu moldar uma equipa, especialmente o ano passado também, sem grandes contratações. Exato. E conseguiu criar um núcleo, e até quando talvez todos pensavam que a máquina fosse abaixo com a venda do Luís Dias, penso que se deve muito ao meio-campo do Porto, a dois jovens portugueses que conseguiram encaixar bem e revitalizar um pouco o jogo do Porto, não tão pelas laterais, ofensivamente, à procura do mesmo homem, mas conseguiram infiltrar e criar um Porto mais de meio campo pelas linhas interiores, que é obviamente o Fábio Vieira e o Vitinha, que para mim foram cruciais nesta segunda metade. E o Otávio também. Sim, mas o Otávio já vinha a fazer prestações boas, na minha opinião, mas o Vitinho e o Fábio Vieira para mim evidenciaram-se muito mais. Mas eu diria que este ano a nossa Liga Portuguesa, eu não quero falar de arbitragens, mas é só ver os minutos que são jogados na nossa Liga. E os casos. E este ano foi pancadaria, invasões de campo. É uma vergonha. Isso é Liga. Sim, mas este ano, desculpem lá, mas foi um ano muito fraco. Obviamente podem ter atas com azia, que o Benfica ficou em terceiro. Podem dizer o que querem, mas dar uma mais-valia ao que foi a nossa Liga este ano, em termos de critério dos juízes de jogo, por favor. É só ver quantos árbitros é que são nomeados para ligas europeias. É só ver quantos são nomeados. Népia. Obrigado aos três. Vamos agora avançar para outro tema. O Benfica perdeu em casa com o Liverpool. Tem a tarefa complicada na Liga dos Campeões, mas a verdade é que honrou as camisolas. O Braga venceu o Rangers e tem boas perspectivas de avançar para a meia-final da Liga Europa. Eu vou começar pelo Cristiano Libório. Cristiano, um Benfica muito melhor na segunda parte, começaste a referir isso, e um comentário ao Sporting de Braga. Sim, penso que o Benfica entrou diferente na segunda parte, comecei a dizer isto anteriormente, no princípio do programa. Penso que o Veríssimo conseguiu motivar a equipa e mudar um pouco o meio campo e a ideia de não só defender e esperar pelo contra-ataque. Obviamente o Benfica entrou com outra dinâmica e tentou surpreender o Liverpool com bolas nas costas da defesa. Veio a resultar, houve ali grandes jogadas onde talvez, e não quero desvalorizar o Benfica nem os jogadores do Benfica, mas onde se distingue os jogadores de elite e os jogadores mais medianos e não tão elite, porque houve ali várias jogadas onde podiam ter sido lançados os jogadores do Benfica. Recordo a jogada com o Cebolinha, outra que o Darwin recebe a bola pelo lado esquerdo, o Rafa faz uma desmarcação, em vez de lançar o Rafa, corta para dentro. Penso que houve ali várias decisões incorretas no último terço, que se fossem outros jogadores com outra visão, ou habituados a outra competição, fim de semana dentro e fim de semana fora, que teriam feito coisas diferentes. O Benfica dignificou muito o emblema e a jogada que foi falada entre muitos, a jogada entre o Van Dijk e o Darwin, penso que em qualquer lado do campo aquilo seria falta. Em qualquer lado do campo. Porque não na área?
o Darwin também tinha o braço nele, o outro, ele fez, mas foi fraquinho, mas penso que em qualquer lado do campo seria falta, porque não ali, e o Darwin, ao jogador que é, teria chutado a bola se não se sentisse impedido. O Braga foi um grande jogo, adorei ver, obviamente imparcial, não é? Mas o Braga jogou muito bem e acho que o jogo está em aberto. O Braga teve um pouco de azar, podia ter feito mais, mas o Al-Musrati para mim, fez um jogão enorme. Obrigado, Bruno Ferreira. Como é que viste a prestação do Benfica e do Sporting de Braga? Eu acho que o Benfica em casa portou-se bem. Eu acho que na primeira parte o Liverpool teve chance de ampliar a vantagem várias vezes, não conseguiu. Normalmente o Liverpool, falei na semana passada, normalmente eles são muito letais em frente à baliza, não aconteceu desta vez. Tremeram. Não sei se tremeram ou não se tremeram, mas uma coisa é certa, eles não conseguiram capitalizar, azar para eles. O Benfica na segunda parte cresceu e muito, não conseguiu marcar os golos necessários para dar a volta ao jogo. Agora vai ser uma tarefa muito difícil em Anfield Road. Sobre o Braga teve sorte e teve azar. Mas foi penalti ou não? Era falta ou não? Epá, Darwin, diz lá, tu vais dizer que não é. Não, e tal, Sabes, veres o ângulo não, sabes, do pombo que passou por cima ao exato momento de uma câmara rotativa. Eu vou-te explicar. Deixa o Bruno falar, querido. 10 anos ou mais 10, desde 2008, eu ouço os benfiquistas a falarem do tal lance do Lisandro, não sei o quê, e ele foi suspenso. Porque ele fizeram uma mão e ele caiu, e penalti, não sei o quê. E eles disseram que isso é uma roubalheira, não sei o quê, não sei quantos. Agora aconteceu o mesmo, mas é penalti. Epá, eu tenho muita dificuldade em dizer que é penalti, porque... Mas sabes o nome deste árbitro também? Deste? Não Era sei. o padre qualquer pois. coisa. Era um padre Mas qualquer. deste não sei, mas eu acho que Pronto, ele não chegava foi penalti. Eu acho que ele não chegava à bola. Não chegava à bola. Então cortou para... Como é que ele não chegava à bola? Eu acho que não chegava. Sério, o do defesa... Então, ainda mais. O outro, Então, o Fabinho. e o Taremi chegava à Não consegue, bola? o Bruno Não, consegue. Naquela do Varela, o Fabinho já estava lá. Ai. Mas pronto, isso já é outra coisa. Estás a pedir um milagrezinho. Agora, é a tua prova. agora o Nem estás bem, nem estás mal. o Braga teve sorte e teve azar. Yeah. Explica lá então. Não, tiveram uma bola ao poste. Também o guarda-redes fez uma grande defesa. Uma grande defesa. Com o VAR foi falta. Está bem, mas pronto, anularam um golo, etc. Epá, o Braga teve algum azar, mas também teve sorte, porque o melhor jogador em campo foi o guarda-redes. O Mateus fez um grande jogo. Isso diz tudo, e também sublinho o que o Cristiano disse sobre o Al-Musrati. Grande jogo. Um jogador que curiosamente os três grandes, ou pelo menos o Benfica e o Futebol Clube do Porto, estão fora disputaram. Não, o ano passado. O ano passado tiveram a própria. Não há hipótese em comprá-lo. Não há hipótese. Jorge Montes, uma análise à prestação do Benfica e do Sporting de Braga. Gostei de ver o Benfica, personalizado. Gostei, aquele ambiente do Estádio da Luz é impressionante, dos adeptos, da força dos adeptos. O Liverpool sentiu, já sabiam, estavam avisados para isso, conhecem o Estádio da Luz, todos nós conhecemos. Não teve também na primeira parte, o Liverpool também é uma equipa super, é talvez a segunda, terceira melhor equipa do mundo a jogar neste momento. Tem um ataque avassalador. O Benfica conseguiu controlar bem, sofreu os 2 golos. Quando vem para o 2-1, tudo poderia ter mudado na segunda parte. Se conseguisse o empate, tudo ficaria diferente. E depois o melhor jogador em campo, para mim, foi o Luís Dias. Acabou por sentenciar o jogo. E parecia que estava a jogar para o Porto, ainda fez a maldade. Aquela maldade e como é que se diz? O golo, manifestou-se do golo, como é que isso se diz em português? Agora está tudo. Manifestou-se. Não, como celebrou, Comemorou, viveu aquela efusivamente, se calhar como um portista. E não te esqueças da cana que ele levou atrás da cabeça. Exatamente, duas vezes. Ia dizer isso.
Não gostei de algumas agressões aos jogadores do Liverpool, Vamos ver especialmente se ao Luís Dias. Vamos ver se o... Enviaram objetos para o campo, fica mal na Europa, jogos na Europa. Ainda Já houve pior. malta castigada também. Sim. Mas no caso do Porto, Quero ver se o Sporting ainda Sr. não- Loureiro e o Sr. Graça vão dizer alguma coisa sobre isso. Aqui no Mas, chat. sim, Estou atento, eu estou atento. Está atento, fica Eu estou atento aí ao atento. chat, toma bem conta deles. Bruno. Tu Mas estás já bem foram- conta. Sporting de mas Braga. já O foram Sporting de pessoas Braga, sancionadas. o Sporting de Braga é um prazer para mim, como não é muito rival, é rival nosso, mas é um prazer para mim ser uma equipa que eu já acho grande. É a única equipa, como eu disse a semana passada, quando jogou com o Sporting, que eu sinto que joga mesmo olhos nos olhos com os grandes, e tem um futebol bonito. O Carvalhal comandou bem a equipa, os irmãos Horta, o Alves Morati e o outro espanhol, O Ruiz. o Ruiz, Esse aí também só marca jogadores Jogos muito grandes. perigosos e a Jogos jogarem grandes. bom futebol e podiam ter ganho por mais. O 2-0 era... 1-0. Eu O vou 2-0 voltar, era... Foi 1-0. Ah, sim, O sim, 2-0 seria o indicado. eu vou voltar ao Benfica rapidamente. Foi penalti ou não? Eu marcava penalti, sinceramente. Eu marcava penalti. Bem, vamos seguir. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o negativo, o topo e o fundo desta jornada, e eu vou começar pelo Jorge Monteiro. Boa. Eu já disse há bocado, é o Amorim, 100 jogos, mudou o paradigma do Sporting. Este homem tem muita influência, eu diria 75%, 80%. O Presidente é que o foi buscar e deu-lhe o dinheiro que ninguém achava que devia dar, mas o Ruben Amorim tem feito um trabalho também estrondoso no Sporting, e é o meu topo da semana. E o down da semana, o parte de baixo da semana, é o Joaquim Carvalho. O Sporting teve uma época, e já com o Rui Patrício também, mas na altura do Carvalho e do Damas, eram os melhores guarda-redes portugueses da altura, da seleção e do Sporting, e esse senhor morreu agora no dia 5, os pésamos para a família, e é o baixo da semana. Obrigado, Jorge Montes. Cristiano Libório. O meu alto é o hat-trick do Darwin. Marca contra 7, marca contra 11. Não faz diferença. E o ponto baixo vai ser a outra incidência, não é, que houve na nossa liga, a invasão de campo. Não se admite. E mais um stress para a nossa liga este ano. Não só as arbitragens, mas todos estes casos de violência, não só entre os jogadores, mas adeptos. E até podemos dizer, do caso do Luís Dias e os adeptos do Benfica, naquele momento não se pode fazer coisas destas. Noutros países onde o futebol é visto como um ambiente de família, de não só entretenimento, mas de respeito, em Portugal está um pouco mal. Obrigado. E obviamente o caso Benfica. Bruno Ferreira. Topo e Porto fundo. Sporting, que ainda não Sim. foi resolvido nada. 57 jogos sem perder é um grande recorde. Quebramos o recorde do Mortimor. O fundo também é violência, tanto em Guimarães como lá no Estádio da Luz, como lá com um pau na cabeça do Luís Dias, como também no pavilhão, lá que o Sporting jogou, não Também sei com houve quem, stress, mas não se fala disso, e o Sr. Barreto e o Sr. Graça não disseram nada, disseram do pau em cima do Luís Mas Dias. já Eu se estou- falou e no Porto, mas E isto vai no ser fundo- tudo resolvido antes Esse do é o seu fundo. caso. É o fundo. Esse é o fundo. Ok, eu vou aproveitar também 30 segundos desse tempo para ter o Coletes meu invisíveis. topo e o meu fundo. Cristiano, dá-me 30 segundos agora. Sorry. Eu tenho também um topo e um fundo. O meu topo é para todos aqueles aí em casa que seguem o nosso programa. A todos vocês, muito, muito obrigado. O meu fundo é para aqueles que, seguindo o nosso programa através das redes sociais, não têm a coragem de dar a cara. Aqueles que têm perfis falsos, aqueles que criticam sem nada saberem. Nós estamos aqui a fazer o melhor, temos direito às nossas opiniões e, acima de tudo, respeitamos a vossa aí em casa também. Vamos então aos jogos da próxima jornada. Uau! Aroca, Santa Clara, Famalicão, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira. Moreirense, Tondela, Bessade, Vizela, Marítimo, Boa Vista. Futebol Clube Porto Portimonense, o jogo grande é no domingo de Páscoa, Sporting Benfica no estádio José de Alvalade, e outro grande jogo, Estoril Sporting de Braga. Estes são os jogos da 30ª jornada. Vamos agora à pergunta da próxima semana. Com a vitória em Guimarães, o Futebol Clube Porto pode ter dado passo importante rumo à vitória no campeonato.
Sérgio Conceição vai continuar à frente da equipa? É a pergunta da próxima semana. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Obrigado pela vossa presença. Vamos lá às despedidas, Jorge. Boa noite, pessoal. Faço das palavras do Henrique e as minhas palavras e que sejam educados. A gente só aqui está a fazer o nosso papel e sabem completamente, se isso fosse pessoal, se calhar, se fosse pessoalmente, não havia essa coragem de dizer o que dizem. Cristiano Libar, vamos lá. Pessoal, good vibes, boa onda para todos. E estamos a viver num mundo com guerras, com stresses, com problemas. Não precisamos de mais disso aqui no programa. Nós estamos aqui para ter um bom ambiente e para ouvir o Bruno dizer que nunca é penalti. Vamos lá, Bruno. Dá-lhe gás, that's it. Dá-lhe gás. Obrigado a você em casa também e vamos lá todos dar-lhe gás. Até para a semana, fique com o Canto Direto. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,